Ô Mauro, tá certo, ótimo ponto aí, muito bem colocado. A gente tem falado muito, né? O problema da inflação exatamente não é um problema só nosso aqui, tem atingido o mundo como todo. Inclusive, a gente estava nessa cobertura também falando um pouco mais aí, de uma forma protocolar, inclusive, em relação à morte da rainha Elizabeth II, mas a gente estava, inclusive, acompanhando ontem, né, numa expectativa da própria Liz Truss, que já havia até anunciado um plano aí para realmente tentar ajudar a conter a inflação por lá, ou seja, né, um problema desencadeado desde a pandemia, agravado com a guerra na Ucrânia, né, com a crise no leste europeu. A Europa tem sofrido muito, a Europa como um todo aí, está sendo realmente aí muito castigada com essa inflação. Estados Unidos também não fica longe disso, mas é claro, né, tem aí algumas definições de política monetária, nesses lugares até que acabei citando aí, e as suas consequências. Ontem a gente viu a fala, até inclusive depois do anúncio do próprio Banco Central Europeu, a fala de Christine Lagarde ali, logo em seguida, na hora que foi anunciada a subida de juros. Queria entender um pouquinho da tua visão, até onde você acha que pode ir o aperto, né, dos bancos centrais para tentar trazer a inflação para a meta, né? A gente sabe exatamente que existe um tempo, né, subida de juros, até ter o efeito na prática, existe aí um delay, como a gente chama aqui na televisão, um tempo aí para se fazer uma eficácia, né, exatamente das medidas. Mas a sua visão, até onde esse aperto, né, monetário vai trazer de fato aí a inflação para a meta, né, na sua visão? Eu queria começar falando só um assunto muito rápido sobre a morte da rainha, que efetivamente, como você muito bem colocou durante a conversa anterior, no curto prazo e do ponto de vista econômico não tem impacto, é muito restrito. Mas tem um ponto que me chamou a atenção e que pode ter impacto econômico importante. Não é de curto prazo, mas efetivamente pode impactar a Líbia e o Reino Unido como um todo, que é o movimento separatista, seja da Escócia, seja das Irlandas, que estão começando a conversar para voltar à unificação. O novo rei vai ter que trabalhar isso de uma maneira muito política. E toda a troca de poder, mesmo que esse poder seja da rainha da Inglaterra, ou seja, com poder muito restrito, mas a unidade do Reino Unido é uma unidade muito importante e que, de alguma maneira, passa pela responsabilidade da realeza. Então, eu concordo e para mim é totalmente indiscutível que no curto prazo a morte da rainha não traz nenhum impacto econômico, mas levanta uma bandeira amarela no médio prazo de que como o Reino Unido vai, se e como o Reino Unido vai continuar unido, né, unificado nesse momento de troca de poder da realeza, principalmente lembrando, né, que isso é uma consequência ainda do Brexit, né? Toda a negociação da saída do Reino Unido da Comunidade Europeia tem esse subproduto importante que é a discussão como as Irlandas, como a Escócia vai trabalhar. Eu acho que esse assunto só vai se agravar daqui para frente. Esse é o primeiro ponto, só queria falar isso porque eu acho importante a gente ter isso em mente daqui para frente. Do ponto de vista dos juros, eu tenho um colega meu na Davos que coloca muito bem isso, que o Banco Central do Brasil está na frente dos outros bancos centrais do mundo e efetivamente os outros, por isso quer dizer que vamos olhar o que o Banco Central do Brasil fez, que os outros bancos vão seguir, não de uma maneira racional e voluntária, mas porque esse é o livro-texto. E o que a gente percebe é que, no caso do Brasil, a gente começou a subir os juros um ano antes, subiu muito mais do que a gente imaginava e agora está parando. O que vai acontecer, o que está acontecendo nos Estados Unidos os Estados Unidos já começou a subir os juros, começou falando que ia terminar em 2, 2,5, 3, 3,5 e agora está falando que vai terminar perto de 4. O mesmo movimento e, obviamente, magnitudes completamente diferentes que o Banco Central do Brasil fez. Imaginamos que ia parar em perto de 8, depois de 10, 12 e vai parar em 14. De novo, magnitudes diferentes, mas o movimento é exatamente o mesmo. A Comunidade Europeia, o ECB, está o mais atrasado de todos. E ele efetivamente é o que vai ter que entender o que aconteceu nas outras economias para conseguir aumentar os juros desta maneira. Lembrando que ele pode ter um subproduto interessante, que é a partir do momento que você tem uma redução da economia americana pelo aumento de juros, talvez exista uma redução mundial da inflação e a Europa possa se beneficiar disso também. Mas, de qualquer maneira, resumindo a sua pergunta o juro vai subir no mundo, vai subir mais do que se esperava,
porque a inflação está mais alta e mais resiliente do que se esperava.